Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Vamos lá. A epígrafe do texto fala assim, ó: cada um deve levar a sua própria cruz. Amém? E chamando assim a multidão com os seus seguidores, seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, ao silêncio, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, a salvará. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, isso é Jesus falando, tá? Se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. O tema dessa noite é meu compromisso, graça e paz. Você tem honrado o seu compromisso com o Senhor? Você tem honrado o seu compromisso com Deus? Quando nos relacionamos com alguém, ali estamos dizendo que teremos um compromisso firmado com aquela pessoa. Seja na esfera profissional, na esfera pessoal, ou até mesmo na esfera sentimental. Quando nós entramos em um compromisso com alguém, nós estamos num relacionamento com alguém, ali nós estamos criando, firmando um compromisso. Quando você entrou naquele trabalho e você foi falar com seu chefe, fez a entrevista com o psicólogo, você ali estava dizendo: eu quero firmar um compromisso com esta empresa. Quando você conheceu alguém, um amigo, e você se relacionou com este amigo no campo do relacionamento pessoal, interpessoal, você estava dizendo: eu tenho um compromisso contigo, eu estou firmando um compromisso com você. Quando você conheceu o seu namorado, quando você conheceu a sua namorada, você estava dizendo assim, ó: eu estou firmando um compromisso contigo. E já partindo para essa esfera do sentimento, esse compromisso começa ao conhecer, não é? A outra parte, você conhece, você namora, você noiva, e o último compromisso aí, a última etapa do compromisso firmado, acaba no altar do Senhor, que é o quê? É o casamento. O casamento, vou fazer pergunta para vocês. O casamento é o quê? Um compromisso firmado. Casamento é o quê, Elton? Posso dizer o nome dela? Posso fazer uma pergunta? Você tem um compromisso firmado com alguém? Eu falei de compromisso firmado com amizade. Eu falei de compromisso firmado com o cônjuge, com o noivo, com o namorado. Eu falei de um compromisso firmado com o meu patrão, com o meu chefe. Estamos dizendo que temos uma aliança, um acordo. Temos um propósito de compromisso. Compromisso fala de deveres, presta bastante atenção. Compromisso fala de deveres e atitudes que tenho que ter. Compromisso fala de deveres. Qual é o meu dever no compromisso? Qual é a minha atitude neste compromisso? Então, esse relacionamento, esse compromisso, eu tenho minha responsabilidade. Eu tenho o meu dever, eu tenho não só dever, mas eu tenho atitudes, pelo menos eu deveria ter.
Todo compromisso tem ônus e bônus. O que foi que eu falei? Todo compromisso tem ônus e bônus. Alguém sabe me dizer o que é ônus e bônus? Ônus é o trabalho. Presta atenção. Ônus é o trabalho. Vou pegar essa plaquinha e botar na frente da câmera aqui, viu? Eu vou pegar. Me dê a plaquinha. Não apague não, me dê aqui a plaquinha. Ó, pessoal, que os meus contra-regras eles ficam fazendo. Tá vendo? É isso aqui que dá, ó. Dá um quadro na mão. Olha, tá tudo aqui. Inspiração. Olha lá, eu tenho compromisso, então meu compromisso vai ter ônus, como vai ter bônus. Ônus é o trabalho, é aquilo que foi me dado para eu desenvolver, desempenhar. Agora, com o meu trabalho, vem outra palavrinha chamada bônus. Eu terei bonificação de acordo com o meu trabalho, com o meu ônus. Então, no meu compromisso firmado, eu vou ter ônus e eu vou ter bônus. Alguém está entendendo aí ou não? Aceitar Jesus como Senhor e como Salvador requer não somente de nós veracidade do Evangelho, mas também assumir o compromisso de segui-lo com abnegação. Olha aí, seguir o Evangelho, preste bastante atenção, tá, gente? Preste bastante atenção, perde a palavra não. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador requer não somente de nós a veracidade do Evangelho. Ou seja, não é só sobre a veracidade do Evangelho, mas também assumir o compromisso de segui-lo com abnegação. Ah, eu creio no Evangelho. Ah, eu acredito no Evangelho. Ah, eu tenho esta palavra como regra de fé e prática. Não, não é somente isto. Isto é o começo, isto é o princípio, mas juntamente com crer no Evangelho, na palavra, requer de mim abnegar-se. Abnegar quem eu sou. Cada dia é preciso considerar a resolução de negar-se a si mesmo, ou viver para seus próprios desejos egoístas. Essa escolha determinará o nosso destino eterno. Ou eu vou abnegar das minhas próprias vontades, meus próprios desejos, e viver a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade do Evangelho que eu vivo, ou senão eu vou viver os meus próprios desejos egoístas. Existem assim, de gente, de muitos e muitos, que acreditam na Bíblia, mas não conseguem segui-la. Acreditam na palavra, tem um amor e um carinho muito grande por Jesus. Quando fala de Jesus, tira até o chapéu para falar, como sinal de respeito, mas não tem a abnegação. Olha lá, não é só crer na veracidade da palavra, não, mas é considerar a resolução de negar-se a si mesmo e não viver seus próprios desejos egoístas. Por que eu estou dizendo isso, filho? Por que eu estou dizendo isso, meu amigo, você que está nos assistindo? Porque eu posso ser aquele que leio a Bíblia todos os dias, todas as horas, mas se eu não faço a vontade de Deus e não me abnego dos meus desejos, das minhas vontades, o meu destino ele é incerto. O meu destino, aonde eu vou chegar, é incerto. Não podemos pensar que iremos viver da mesma forma que antes vivíamos. Juntamente com minha entrega, vem as obrigações e compromissos para serem honrados. Então, juntamente com a minha entrega, juntamente com o meu ato de me entregar, vai vir minhas obrigações e meus compromissos a serem honrados. Posso fazer uma pergunta? Você se acha que já deu demais para Jesus? Ou você sabe que dentro de si
Tem algo apontando, dizendo, você ainda pode dar mais. Porque a gente não é menino. A gente não é menino. A gente sabe que a gente pode fazer bem mais. E dar bem mais. A gente não pode querer entregar, pensar que está entregando para Deus tudo o que temos. Tem até uma canção que diz assim, né? Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei, não é? Temos obrigações, temos compromissos a serem honrados. Há quem esteja ainda, amados, vivendo suas vidas sem responsabilidade alguma diante do seu chamado de servir a Cristo. Existem aqueles que estão vivendo suas vidas sem responsabilidade alguma diante do chamado a servir a Cristo. Eu quero dizer para você que a cruz, ela simboliza algumas coisas para Cristo e para nós. E a primeira coisa que nós podemos observar é que essa cruz, ela simboliza sofrimento. Lá em 1 Pedro 2, 18 e o 21, diz assim, ó: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Ele está dizendo, olha, sujeitai-vos ao Senhor, servos, com todo temor ao Senhor. Versículo de número 21 diz assim, ó: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O que é que ele está dizendo? Nós devemos seguir as mesmas pisadas de Jesus. Jesus passou por problema, Jesus passou por dificuldade, Jesus passou por perseguição, e nós também iremos passar. No capítulo 4 de 1 Pedro, 12 ao 14, diz assim a palavra, versículo 12 ao 14: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então está dizendo, olha, se por Cristo vocês são perseguidos, se por Cristo vocês estão vituperados, se por Cristo vocês têm passado por sofrimento, fique firme, saber que Ele passou por isso também. Por tão pouco nós queremos nos afastar dos nossos compromissos, por tão pouco nós queremos escantear os nossos compromissos. A cruz simboliza ainda morte. Lá em Atos capítulo 10, versículo 39, Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 39, olha o que é que vai dizer. Versículo 39, diz assim: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra, na Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. De quem o texto está falando? De Jesus. Mataram Jesus, penduraram Jesus no madeiro. Então, cruz fala também de morte. Mas cruz também simboliza vergonha. Está lá em Hebreus 12, 2. Vê lá, carta aos Hebreus.
Você pode estar abrindo a carta aos Hebreus aí em casa. 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então o que é que acontece? Jesus, ele passou por sofrimento, Jesus, ele passou por morte, Jesus passou por vergonha, mas também a cruz simboliza zombaria. Está lá em Mateus 27, 39. Evangelho de Mateus 27, 39, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus 27, 39, diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, maneatando a cabeça, fazendo assim, desprezando, zombando de Jesus. E muitas vezes, amados, nós não queremos ser escarnecidos. Muitas vezes, quando as afrontas começam, quando as perseguições começam, a gente quer abandonar o compromisso que uma vez nós fizemos diante de Deus. E não é por aí. A cruz também simboliza rejeição. A cruz simboliza o quê? Rejeição. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 4, diz assim: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, os gentios não, mas os judeus reprovaram Jesus, rejeitaram Jesus e não queriam nada com Jesus. Amém? Então, não quiseram Jesus, viveram uma vida escanteando, rejeitando Jesus. A cruz simboliza renúncia pessoal. A cruz, simboliza sofrimento, a cruz simboliza morte, a cruz simboliza vergonha, a cruz simboliza zombaria, a cruz simboliza rejeição e a cruz significa renúncia pessoal. Vê o que é que vai dizer Mateus 16, 24. Mateus 16, 24, diz assim a palavra do Senhor: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, pegar a cruz, pegar o evangelho, viver o evangelho, está dizendo assim, eu renuncio a minha vida pessoal. Quando nós tomamos a nossa cruz, presta bastante atenção no que eu vou dizer agora, tá bom? Presta bastante atenção. Quando nós tomamos a nossa cruz, significa responsabilidades diante do compromisso, e seguimos a Cristo, estamos dizendo nas entrelinhas que estamos dispostos a largar tudo. Pastor, o que é tomar a minha cruz? O que é pegar a cruz, pegar a cruz, colocar nas costas e seguir? O que significa isso? Eu já ouvi tantas pessoas, tanta gente dizendo: olha, pega a tua cruz, toma a tua cruz. Sabe o que é se pegar a cruz? É, diante daquela situação, você ter a responsabilidade do compromisso que você firmou. Quando fala, toma a tua cruz, está dizendo, eu assumo a responsabilidade do compromisso que eu firmei. Qual é o compromisso que você tem com Deus? Qual é o compromisso que você tem com Cristo?
Qual é a responsabilidade que você tem diante do compromisso? Porque quem tem compromisso com Jesus não corre na hora da responsabilidade. Ei, presta atenção. Eu tenho um compromisso com Deus e por isso eu também tenho um compromisso contigo. Meu compromisso é te amar. Meu compromisso é aquecer a tua fé. Meu compromisso é aquecer teu coração. Meu compromisso é te apresentar Jesus. Não ficar artificialmente num relacionamento, não. Precisamos afundar, mergulhar em Deus. Sabe por que muitos caem? Presta atenção. Sabe por que muitos caem? Porque não tem compromisso aprofundo com Deus. Não tem compromisso aprofundado com Deus. Não tem compromisso profundo com Deus. Ou até teve, porque eu tive não é sinal de que eu tenho ou vou ter sempre. Posso fazer uma pergunta? Quantos amigos você tinha na escola e hoje em dia você não tem mais contato com ele? Mas você confidenciava segredo, você confidenciava as coisas suas com eles. Mas hoje tem o que? Relacionamento? Você tem intimidade ainda? Não tem. Por quê? Porque intimidade só gera com relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, mais eu vou ter intimidade. Eu trabalhei numa empresa, eu não vou falar o nome dela para não fazer marketing nem merchandising aqui. Mexam. Menino, vai ficar outro assim mesmo, é? Eu tenho um cotoco no dedo, irmão. Eu vou dizer o negócio. O som não pega aqui não, só... Vocês escutaram não foi, irmão? Graças a Deus. Trabalhei numa empresa, não, falando sério, Elton. Eu trabalhei numa empresa que ela era cheia de longarinas. Cheia de longarinas. Longarinas é aquele feito as estantes de ferro, né? Cheio de produto. Quando diziam assim, nota na tela, é porque o cliente já estava indo buscar o equipamento e eu tinha aqui com a paleteirazinha, com um pallet, com pallet, é quase igual, mas não é tallet, é com P, pallet, e com a patinha eu ia pegar a nota na tela. Aí eu ficava, meu Deus, 2 galpões enormes, e eu disse, onde é que está esse negócio, velho? Às vezes eu não sei nem onde é que está a farinha dentro de casa, eu ia saber isso aí. Aí dizia, tá em tal rua, vê só o endereço, tal rua, tal estante, tal andar. Aí você tinha que pegar aquela notinha, chegar lá e encontrar. Então imagina só, nos começos eu ia e me enrolava todinho para pegar uma nota para eu separar, eu passava mais de 1 hora. Com 10 itens, com 15 itens, 20 itens. Então olha lá, eu me enrolava todinho. Mas depois que eu comecei a me relacionar com a nota, aprender onde é que ficava os endereços, as longarinas, aí, meu amado, o negócio foi diferente. Aí eu comecei a separar a nota rapidamente. É como, você não fica pensando não. Você vai na farmácia, você diz, eu quero esse remédio. O farmacêutico já vai no lugar certo já, ó. Ele vai lá e já pega, rapaz, como é que o cara sabe que é ali? Nunca passou por isso não, nunca pensou nisso não. Aí eu quero tal remédio, o cara vai lá na longarina, lá na prateleira, já pega o remédio. Relacionamento gera intimidade. Deus está dizendo que muita gente tem se afastado dele, até conheceu ele por um momento, mas hoje em dia não tem profundidade em Deus, não tem relacionamento com Deus, porque não conhece mais Deus. Qual é o compromisso que você tem firmado diante de Deus? Qual é a responsabilidade que você está assumindo diante do seu compromisso com Deus? Lucas capítulo 14. Você pode abrir aí, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26 e o 27, diz assim: se alguém vier a mim
e não aborrecer seu pai, preste bastante atenção, e não aborrecer a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, e irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí, versículo 27. E qualquer que não levar a sua própria cruz e não vir após mim, não pode ser meus discípulos. Vou ler mais uma vez, tá, gente? Presta atenção. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a mulher, o filho, o irmão, a irmã, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso é muito forte. A palavra de ordem aqui não é abandonar a família, não. Família também é compromisso. Mas está Deus em primeiro lugar em seus compromissos. Olha lá, família, compromisso. Deus acima da família. Olha a sequência aí, 3 sequências. Deus, família, ministério. Ah, pastor, mas ministério não é Deus? Não. Ministério é desenvolver um chamado. Deus é manter uma busca por Deus, manter uma busca de intimidade por Deus. Depois vem em segundo lugar a família, manter minha comunhão na família, honrar minha família, honrar minha casa, mas saber que em primeiro lugar está meu Deus como prioridade. E terceiro é ministério. Muitos estão vivendo ministério, mas não tem um relacionamento com Deus, não tem relacionamento com família. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para afirmar uma aliança com Ele, mas também uma aliança na minha família, mas também uma aliança no meu chamado. Mas nós temos que compreender que antes de chamado e antes de família, eu tenho o meu compromisso com Deus Pai. Qual é a tua responsabilidade diante desse compromisso? Por isso que o tema é meu compromisso. Eu queria que você perguntasse a alguém que está lá do lado de você aí em casa. Qual é o teu compromisso com Deus? O que você tem feito para Deus? Qual é o tempo que você tem com Deus? É forte. Isso é muito forte. 4 classes de luta e sofrimento iremos passar por termos compromisso com Cristo. Presta atenção aí. Quantas lutas? Quantas classes de lutas vocês estão aqui? Quantas classes de lutas e sofrimentos iremos passar? 4. 4 classes de lutas e sofrimentos iremos passar por termos um compromisso com Cristo. Então já saiba, você está entrando numa luta, numa batalha, quando você decide firmar um compromisso com Cristo. Olha, se tem uma coisa que o diabo tem raiva, tem ódio, e ele coloca a mão no chifre assim, fica querendo arrancar o próprio chifre, é encontrando o crente compromissado. Se ele vê um crente compromissado, um homem de Deus compromissado, uma mulher de Deus compromissadas com Deus, ele sabe que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem tem unção sobre a sua vida. Agora, quando o diabo pega uns crentezinhos meia boca, crente xing-ling, crente coronavírus, o negócio é sério. Porque tem crente Covid-19, irmão. Tem. Xing-ling, criado, moldado, porque as nossas mais amizades nos corrompem. As más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes era até crente do bom. Às vezes era até crente de homem de Deus, mulher de Deus, mas se corrompeu e o negócio é sério. Então, entre essas 4 lutas, a primeira luta que nós iremos encontrar é lutar até o fim contra o pecado. Não tem outra coisa. Você tem que se dedicar e se comprometer para não errar mais, para não pecar mais. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não vou pecar mais, que eu não vou errar mais. Quem é esse que consegue, pastor, viver sem errar, sem pecar? Eu estou dizendo que nós temos que lutar contra o pecado. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Eita, pequei. Eita, errei. E agora o que é que vai ser de mim?
Oh, pequei e agora? Oh, quem poderá me proteger? Não é Chapolin Colorado, não é Jesus, viu? Só Ele pode te livrar. 1 Pedro 4, 1 e 2 diz, 1 Pedro 1 e 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já ressuscitou do pecado. Não tem pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, não podemos mais viver de acordo com o curso deste mundo, com as concupiscências. Precisamos ressuscitar em Deus e viver para Deus. Lá em Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo de número 1 e 2 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Nós que estamos mortos para o pecado, como podemos viver ainda para o pecado? Então, querida, você não presta mais para pecar. Acabou seu tempo de pecado, não há mais tempo para pecar. E Yeshua de Deus, Jesus, o Messias, Ele está vindo buscar a sua noiva. E em falar em buscar a sua noiva, a gente passou 15 dias sem ter a live de escatologia, não foi? Amanhã, sexta-feira, às 22 horas, estaremos eu e a minha pastorinha, minha companheira, juntinho na escatologia, tá certo? Então não perde não, amanhã às 22 horas. Então Cristo, Ele não quer que você viva o nível de pecado. E Ele quer que você lute contra o pecado. Devemos crucificar as nossas concupiscências. Olha lá, 1 Pedro 2,11, diz assim, amados, peço-vos como a peregrino e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. A concupiscência, o desejo desordenado, a carnalidade, ela combate contra a alma. E quem vai ganhar nessa luta? Há uma guerra constantemente, há uma guerra diária. E quem vai vencer, Kaline? Quem vai vencer é quem estiver mais forte. Se você alimenta mais a alma, a tua alma vai estar forte. Se você alimenta mais o espírito vai estar forte. Há uma luta. Segunda luta, contra Satanás e os poderes das trevas para estender o reino de Deus. Olha lá a nossa próxima luta. A gente viu aqui que a nossa luta é contra o pecado e a segunda luta é contra Satanás e seus demônios. Para fazer o quê, pastor? Para estender o reino de Deus. Posso fazer uma pergunta para você? O que você tem feito para estender o reino de Deus? O que você tem feito para a extensão do reino de Deus? 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então a nossa luta, olha lá, nossas armas
não são carnais, mas poderosa em Deus. Para quê? Para a destruição de fortalezas. Nossa luta define em que exército estamos alistados. A verdade é que temos um compromisso com Deus ou com o outro. Olha lá, no meu compromisso, ou eu tenho compromisso com Deus, ou eu tenho compromisso com o outro que não é Deus. Não tem meio termos. Não tem meio termo. Por isso que a arma da nossa milícia não é carnal, mas poderosa em Deus. Para quê? Para desfazer toda fortaleza. Você sabia que ao decorrer dos nossos dias, a gente vai levantando tijolos na nossa alma, que vai criando fortaleza, e a gente vai entrando naquela onda ali, naquela vibe ali, e a gente fica preso àquela situação? Quantas pessoas não estão presas? E é opção delas, porque elas amam as suas correntes, elas amam as suas prisões, elas amam as suas algemas. Existem pessoas que a gente até quer libertar, ministrar a libertação, mas as pessoas não querem, porque elas amam viver aquilo que elas estão vivendo. Elas estão presas, e as nossas armas para a destruição desse cativeiro não é arma física. São armas espirituais, armas poderosas em Deus. A nossa omissão fala de compromisso com um que não é o nosso Deus. Diga aí para o seu irmão, você está entendendo isso aí? A sua omissão, a sua falta de fazer algo, sabe que tem que fazer, mas não faz, só faz revelar a que exército você está alistado. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sofremos e sofreremos perseguições por resistirmos os falsos mestres. É uma luta que nós temos. Se você não segue as falsas doutrinas, você é perseguido. Ah, rapaz, que nada. Aquilo que o pastor é muito careta. O pastor é muito careta. Eu ser careta, irmão. Eu ser careta. A gente vive a palavra. E é o que a palavra fala. A nossa disciplina como igreja local, a gente não inventa nada não. Ah, tem que andar assim, tem que andar daquele jeito, tem que botar o cabelo desse jeito, não pode fazer barba, não pode deixar a barba grande, não, a gente tem isso não. A gente vive o que a Bíblia nos ensina. Essa é a nossa doutrina. Porque o único livro de regra de fé e prática nosso é a palavra de Deus, e nós andamos mediante a essa revelação. Então, pecado é perder o alvo, pecado é se desviar do alvo, pecado é não fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. E você sabe quando erra. Você não é menino. Você sabe. Então nós iremos enfrentar muitos. Nós iremos enfrentar bastante gente. Porque está tudo virando moderno. Tudo pode. Está tudo modernizando. Mas a gente esquece de que a palavra diz lá em Apocalipse que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio desta palavra. Quem acrescentar, será acrescentado as pragas do Egito sobre a vida dessas pessoas. E quem tirar, o nome dele será tirado do livro da vida. Esquece que a palavra do Senhor, ela não se renova. O que se renova são as misericórdias. A palavra do Senhor foi ontem, é hoje e amanhã sempre será. Tudo passará, ele diz, mas as minhas palavras não hão de passar. Então vão te perseguir porque você quer fazer o que é certo. Vão te perseguir porque você quer fazer o que é correto. Vão te perseguir porque você é crente. Deixa vir a perseguição.
O negócio é eu saber que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É saber que o meu nome está escrito no livro da vida. É saber que o nome da minha família está escrito lá. É saber que a minha luta não é em vão no Senhor. É saber que é uma recompensa. Então, qual é o meu compromisso com Deus? Oh, aleluia! Qual é o meu compromisso com Deus? Filipenses 1, 15, 16 e o 17 diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, por briga, mas outros pregam de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Prego Jesus por amor e liberdade, porque aquele que vive em Cristo, que vive no Espírito, esse sim tem liberdade e tem novidade de vida. Eu não vivo numa cadeia, eu não vivo em algemas, eu não vivo em grilhões, o Senhor já me libertou. Eu não vivo a religião, o termo religare, a ligação, aquele que havia rompido. Não, não vivo não. A minha religião é Jesus, eu vivo Jesus, eu prego Jesus e vivo para Ele. Se dissesse que Jesus iria estar em Olinda e teria que morar em Olinda para viver com Jesus, eu ia morar em Olinda. Se dissesse que para ver Jesus tinha que ser num coque, eu ia morar no coque. Se fosse para morar no Curado, em qualquer lugar, em Cova de Onça, eu iria morar em Cova de Onça. Eu não vivo por Jesus porque eu quero ir para o céu, não. Eu vivo por Jesus porque eu sei quem Ele é e o que Ele fez por mim. Gálatas capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Por isso que eu não vivo outro evangelho. Pode vir um anjo aqui se materializar para mim. Eu tenho convicção do que Jesus representa para mim. Sabe por quê, igreja? Porque eu tenho um compromisso com Ele. E por eu ter um compromisso com Jesus, logo também eu tenho um compromisso com a tua vida. Terceira luta que nós iremos enfrentar e sofrimento por termos um compromisso com Cristo. A primeira é lutar até o fim contra o pecado. O segundo é lutar contra Satanás e os poderes das trevas para a extensão do reino de Deus. Terceiro, sofrer o opróbrio, a vergonha e o escárnio do mundo. Olha lá o que é que o mundo vai fazer comigo. O mundo vai querer me escarnecer. O mundo vai querer dizer que eu sou bitolado. O mundo vai querer dizer que eu sou crente do Paraguai, que eu não presto. Eu não sirvo ao Deus do mundo. Eu sirvo ao Deus dos céus, ao Deus verdadeiro. Lá em Hebreus 11, versículo 25 e o 26, diz assim a palavra do Senhor: escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vou ler mais uma vez, versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozado do pecado. Ele está dizendo assim, ó: antes eu prefiro, Nini, ser maltratado junto com o povo de Deus, do que passar por uma alegria, falsa alegria, pelo que o pecado pode me oferecer. Vê o versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, ó, viver para Cristo, viver para o Senhor,
há tempo, o tempo todo viver para Deus, viver para o Evangelho. Eu tenho um compromisso com Deus. Será que você pode colocar aí, ó, hashtag meu compromisso? Bora criar essa hashtag? Coloca aí, hashtag meu compromisso. Você tem um compromisso. E você sabe que ninguém pode te mover facilmente desse compromisso. Ô igreja, diz aí, quantas propostas tu não recebeu, hein, para sair desse compromisso? Quantas vezes eles te ofereceram coisas ilícitas, indecentes, para você largar esse compromisso? Você disse assim, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu posso até cair, mas eu vou me levantar. Eu posso até estar me arrastando, mas eu vou chegar lá no meu compromisso. É assim ou não é? Pode até estar fraquinho, mas se levante. Você sabe que você tem um compromisso com Deus. Amém ou não amém? João 15, 18 a 25 diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e aborrecem a mim e ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Olha lá, ele está dizendo: igreja, como me perseguiram, vão perseguir a vós outros. Assim como perseguiram a mim, irão perseguir a você, por testificar com amor que as suas obras são mais. Vê o que vai dizer João 7,7, diz assim, ó: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são mais. Então, não vá pensar, não pense que entenderão a nossa missão, mas temos compromisso com Cristo e o seu Evangelho. Você não pode esperar que eles vão compreender a missão, não vão. Você é alguém que denuncia pecado, você é alguém que denuncia. Quando você abre a boca, quando você prega, quando você fala de Jesus, você está denunciando o pecado. E o mundo não te ama porque você é nascido de Deus. Você não compactua do que o mundo compactua. Você não faz o que o mundo faz. Por isso que o mundo te aborrece. Por isso que o mundo não te ama. Mas você pertence a Deus, ama a Deus e faz a sua vontade. E o Senhor está dizendo: olha, eu estarei contigo todos os dias. Amados, até que ponto você está pronto para lutar por este compromisso com a cruz? Até que ponto você está pronto para lutar, para ter esse compromisso com o Evangelho e com Cristo? Até que ponto? Até que ponto você está disponível a lutar pela cruz? Até que ponto você está disponível a lutar pelo Evangelho? Até que ponto você está disponível a lutar por Jesus? Hoje o Senhor nos trouxe aqui para refrescar a nossa memória nesse compromisso. Hoje é noite de arrependimento. Se por acaso saímos da rota, volte para a rota. Se por acaso você saiu do propósito, volte para o propósito.
Se por acaso você saiu do compromisso, saiu da rota do compromisso, volte para o compromisso. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que seja uma noite de libertação para você. Enquanto nós iremos cantar, adorar o Senhor, eu peço para que você que está em casa, se por algum momento você saiu da rota, a rota da cruz, a rota do Evangelho, a rota de Jesus, hoje você pode voltar para essa rota e dizer assim: eu decido voltar para Jesus, eu decido voltar para a rota, e nós iremos entrar em contato com você. Agora, se você está aqui e você é crente, você é evangélico, hoje o Senhor está te dando o direito de se arrepender e voltar para a rota, voltar para o caminho, voltar para Cristo, não como forma de afastamento porque estava pecando, não é isso, mas porque você se esfriou na sua caminhada, e você hoje pode se arrepender onde você está, dobrar o seu joelho e diante de Deus dizer: Senhor, eu volto para a minha rota, eu volto para a rota da cruz, eu volto para a rota do Evangelho, eu volto para a rota de Jesus. Você pode fazer isso.